Muito bem, oitavo ano. Continuando então, pessoal, nós temos uma palavra estatística chamada frequência, tá? Aí nós vamos ver o que é essa sequência. Frequência. Frequência é o seguinte: imagine que nós temos uma letra X e nós observamos que esse X ao longo de um tempo ele vai assumindo sempre um valor, tá? Supondo que ele assuma o valor 2. Quando uma letra, que é chamada aqui de variável, assumir sempre um valor, um mesmo valor, então isso aí vai ser chamado em matemática e estatística de frequência. Aí tem vários tipos de frequência. Temos uma frequência chamada absoluta, temos uma frequência chamada relativa, tá? Tem vários tipos de frequência. Eu coloquei o nome delas aqui, mas por enquanto não é tão importante. É só para vocês ficarem sabendo que existem essas frequências aí, tá? Depois nós vamos ver essa fórmula aqui, ó. Frequência relativa igual a frequência absoluta dividido pela total, mas aí não importa, tá? Tudo isso daí nós vamos ver depois. Pessoal, o que importa aqui agora é o seguinte. Vamos entrar aí na parte de gráficos, tá ok? E nessa parte de gráficos aí nós vamos ver o que? Os tipos de gráfico em estatística, que é o que interessa realmente. Então nós vamos ver aí que existem gráficos de linhas, gráficos de colunas, gráficos de setores, gráficos de barra, infográficos e pictograma, que é um tipo de imagem também, que é um gráfico, tá? Então nós vamos ter aqui esses vários tipos de gráfico. Por quê? Porque estatística é uma linguagem. E a maior linguagem, vamos dizer assim, o ápice da matemática, o ápice da estatística, é elaborar essa linguagem na forma numérica, mas não simplesmente na forma de cálculo, mas na forma de imagem, tá? Qual é a imagem? Gráfico, tá? Então nós vamos ver os gráficos e os diversos tipos que tem. Por exemplo, temos vários tipos de gráficos diferentes que está trabalhando com colunas, tá? Então é muito interessante nós vermos esses gráficos de colunas. Temos também os gráficos de linhas, tá? Vocês aí estão terminando o oitavo, vão para o nono ano. Daqui a pouco vocês vão aí fazer prova de bolsa também. Quando vocês terminarem o nono ano, vocês vão para o ensino médio, vão fazer provas de bolsa. Vão fazer o Enem. No Enem cai muito essas coisas aqui, ó. Provinhas de bolsa também, gráficos com linhas, com colunas, com setores, tá? Esses gráficos de colunas, nós vamos ver que tem colunas na vertical, colunas na horizontal. Esses gráficos de linha, tem gráficos de linha que são uma linha cheia, tem gráficos de linha que são linhas pontilhadas. Essas linhas vão ser curvas, tá? Algumas vão ser retas. Então nós vamos estudar vários gráficos de barra, barra vertical, barra horizontal, gráfico de setores, gráfico de pizza. Vamos ver aí o infográfico que vai juntar tudo isso em um mesmo gráfico até chegar nesse pictograma, tá? Tudo isso é muito interessante e são coisas bem legais, tá? Que dá pra gente trabalhar aí com muita coisa dentro aí da nossa matéria, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com o primeiro exemplo de gráfico, que são o gráfico de linha aí, ó, linhas, tá? Então vamos lá, nós temos aqui exemplos aí, ó, tá? Então aqui está representado aqui para vocês um gráfico de linha. Por exemplo, esse gráfico aqui trabalhando com vendas, ó, venda mensal. Então nós temos dados aqui, nós temos os meses, tá? E aí vai passando os meses, nós vamos analisar a venda desses gráficos de acordo com os meses, tá ok? Por exemplo, nós pegarmos aí o mês de janeiro, por exemplo, ó, o número de vendas, ó, como é que tá? Tá baixo. Vai passando os meses, fevereiro vai aumentando, ó, tá? Aí você pode analisar um monte de coisa em estatística. Por que de janeiro para fevereiro vai aumentar? Por exemplo, a questão de vendas. Pessoal, não podemos esquecer o seguinte: após o final do ano, muita gente viaja. Em janeiro, muita gente está viajando, as vendas vão cair, tá? Depois que as pessoas voltam, pelo menos na segunda quinzena de janeiro, vai ter a volta às aulas, por exemplo. Na volta às aulas vai ter muito consumo, as vendas vão aumentar, porque vai ter, por exemplo, muito material escolar, então isso vai subir. Interessante. Tudo bem? Ó, vai aumentando. No mês de março, ó, aumenta mais ainda. Não podemos esquecer que janeiro e março são um dos meses em que o brasileiro mais paga conta aí nesse primeiro trimestre do ano, porque você paga a escola,
você paga material escolar, você paga IPTU, IPVA, tá bom? Então é muita coisa para a gente pagar aí nesse início de ano. Então observe que aumenta um pouco. Ó. Depois, quando vem aqui, ó, mais ou menos março para abril, cai um pouco, vai subindo, ó. Não podemos esquecer aí nas datas do ano, tá? Durante o ano, que as vendas sobem mais. Dia dos Pais, Dia das Mães, tá? Semana Santa. Então tudo isso daí na época da Quaresma lá, tá? Tudo isso daí vai fazendo o quê? Nós analisarmos o gráfico de vendas, tá? Aqui no segundo gráfico temos um outro gráfico também. Aqui pelo vídeo fica ruim. Ele só está dando um exemplo. Olha esse tipo de curva aqui, ó. Esse tipo de curva aqui, por exemplo, pode ser uma curva do coronavírus. Já que só se fala nisso agora. Ó, quanto que essa curva está subindo, tá vendo? Ó, no começo do ano era baixinha, ó, ela vai aumentando, ó. Ó, certo? Então é interessante, esse tipo de gráfico também cai, tá? Não podemos esquecer isso daí. É muito interessante essa matéria, pessoal. Vocês vão gostar bastante. Olha esse gráfico aqui, ó. Talvez esse aqui fica melhor para você fazer a leitura. Ó, vou aproximar aqui, ó. Faturamento por linha, produto, tá? Então nós temos aqui, ó, essa parte aqui na vertical, a quantidade de coisas, e nós temos aqui, ó, mês a mês, tá? Aí nós temos as características do gráfico aqui, ó. Um gráfico vai conter para você, caramba, deu um branco agora. Vai ter uma legenda, porque você tem que entender o que tem no gráfico, ó. Açúcar, álcool, energia e outros, tá? Com o passar do tempo aí, ó. Então nós temos aí, por exemplo, em azul, consumo de açúcar, tá vendo? Ó, cai, sobe um pouquinho, depois cai, fica um pouco constante. Temos o vermelho, consumo de álcool. Ó, o consumo de álcool é grande, ó, tá vendo? Aí dá para você analisar aqui embaixo os meses que mais tem o consumo, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó. Certo? Muito bem. Temos o consumo em verde aí de energia, tá vendo? É o consumo de energia. Temos outros consumos aí, tá? Então aqui é um exemplinho simples para vocês verem a aplicação de gráficos utilizando a parte lá de linhas, tá bom? Agora eu quero que depois vocês deem uma olhada, fazendo uma pesquisa aí na casa de vocês, dos gráficos de linha em relação ao coronavírus, em relação ao Covid-19. Vê se vocês encontram aí alguns tipos de gráfico, modelos de linhas que tem aí trabalhando com o coronavírus, para vocês derem uma olhada a nível de pesquisa, tá? Ó. Então nós temos aí gráficos de linhas representando aí alguns exemplos aqui, mas podemos ter também agora no nosso atual momento aí do Covid-19, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.